gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco da minha trajetória, vou trazer de forma resumida. Quero fazer isso porque eu acredito que de alguma forma isso possa te trazer uma visão, né? Poder aplicar algo na sua realidade, né? Você olhar para como a sua vida está hoje e talvez até mesmo te inspirar e mostrar que é possível você mudar o quadro da sua história, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu confesso que eu nunca imaginei ser afiador. Então eu começo desde criança lá, sempre gostei muito de dança, ainda gosto, né? Já participei de batalhas, né? Já fui professor durante 5 anos, né? Fui aluno, dancei por muito tempo da minha vida. Então o meu sonho era viver da arte, né? Mas aqui no Brasil é bem difícil isso, né? E acabei não conseguindo, né? Tudo isso aconteceu antes dos 18 anos, né? Então quando eu fiz 18 anos ali, né? Meus 17 na verdade, eu já comecei a trabalhar, na verdade um pouco antes ali, com uns 15 anos, eu já começava a fazer um bico ou outro como garçom, né? Então eu servia algumas festas, enfim. Aí aos 17 para 18 anos eu definitivamente consegui um emprego, né? Me registrei e comecei a trabalhar como garçom desde então. Então a minha cidade aqui, o forte é hotelaria e restaurante, então sempre foi muito mais fácil achar serviço, né, nesses ramos. Bom, e praticamente eu fiquei um bom tempo trabalhando com essa profissão. Fiquei trabalhando aí provavelmente no mínimo 6 anos, né, trabalhando em algo que eu não gostava, mas precisava. Por causa da dança, né, eu tinha uma turma que a gente fazia aula, a gente dançava, então a gente filmava, tive um gosto por audiovisual, né, a gente filmava a nossa dança e comecei a gostar de fazer edição de vídeos, de filmagem, etc, etc. E esse seria o meu segundo sonho, mas também estava bem difícil de adentrar nesse ramo, né? Parecia que não era para mim. Mas por volta de 2020, 2021, a minha mãe falava na minha cabeça: por que você não faz a fiação? Às vezes ela falava uma vez aqui, falava outra vez lá, e chegou uma hora que isso ficou na minha cabeça, sabe? A minha mãe, ela é manicure profissional, ela já tem mais de 20 anos de profissão praticamente, ela é uma profissional excelente, e ela não falava isso à toa, ela falava porque ela não tinha facilidade de, podemos dizer assim, de encontrar afiadores. Aqui na nossa cidade tinha um afiador até então, só que aí às vezes ele vinha de vez em quando, aí quando ele teve um momento que ele teve que ir embora, ninguém sabe por quê. Enfim, teve outros afiadores também, mas assim, é uma profissão escassa, pessoal. Então desde lá de trás eu já comecei a observar isso. E acontecia que algumas vezes a gente já chegou até a descer para outras cidades próximas aqui para procurar afiadores, para que minha mãe pudesse afiar as ferramentas de trabalho dela. E assim a gente fazia, né? Tinha o gasto de ir para outra cidade, né? Às vezes aproveitava a oportunidade de comprar alguma coisa, né, que não tinha aqui na nossa cidade, e a gente já fazia uma viagem só para poder economizar, né? Mas aí acontecia que muitas das vezes, quando a gente chegava, né, aqui na nossa cidade, aí ela ia usar o alicate dela, a ferramenta de trabalho, né, que é algo que a manicure ela procura, né, que seja feito um bom serviço, porque é através do alicate que ela vai fazer ali a renda dela, tirar o sustento dela. Então é uma profissão que precisa ser feita de forma, toda profissão tem que ser feita de forma excelente, né? A gente tem que fazer como se fosse para Deus. E acontecia que quando a gente chegava em Campos, na nossa cidade, né, nós moramos aqui em Campos do Jordão, ela ia fazer o teste dos alicates dela e alguns não ficavam muito bom. Então imagina o trabalho de ter que voltar para lá, né? Então só para poder ir para outra cidade, na época a gente pagava R$ 50 de combustível, ida e volta, né? Só para poder ir e voltar, não dava para mais nada. Então não tinha como, né? Poxa, ó, meu alicate não ficou bom, não compensava descer lá para poder questionar isso pro afiador. Enfim, eu conto isso porque quando eu decidi fazer a fiação, e eu comecei realmente a aplicar, né, comecei a viver da fiação, hoje eu olho, né, e paro e penso e falo assim, poxa, a minha mãe estava tendo um gasto ali, estava tendo dificuldades em encontrar uma mão de obra para o serviço dela, que é algo muito importante. Resumindo, quando foi em 2021, de fato, eu decidi que eu iria fazer a fiação e comprei um curso sem compromisso, não pesquisei muito, né? Comprei o primeiro curso que eu vi lá na minha frente, eu aprendi algumas coisas assim naquele curso, mas eu fui me interessando e conforme eu fui me interessando, eu fui descobrindo que na verdade existiam outras formas de afiar, comecei a me aprofundar, né? Aí em 2022 eu resolvi fazer um curso mais aprofundado só de afiação de alicates, até porque o primeiro curso que eu fiz ele foi algo abordou a afiação em todas
as faces, podemos assim dizer, né? Faca, tesouras, alicates, enfim. Não vou citar nomes aqui, mas o curso que eu fiz, né? Eu não recomendaria nem para o meu inimigo, né? Porque hoje, tendo a visão de profissional, né, com toda a experiência que eu tenho, eu vejo que faltou muita coisa ali ser explicada. E eu trago esse curso para vocês, inclusive com essa visão. Eu quero aqui honrar o investimento de vocês, mas realmente eu quero trazer um retorno, né, para vocês, e de fato fazer vocês poderem ser um profissional, seja para uma nova profissão, ou seja para vocês exercerem como uma renda extra, né? Eu quero fazer a diferença na vida de vocês. Então eu acho que é até bacana eu falar a respeito, né, disso tudo que eu passei. Eu busquei esse segundo curso porque eu vi que alguns clientes não estavam se agradando da qualidade do meu serviço. Então eu falei, bom, ou eu invisto ou eu, né, largo mão. E eu resolvi investir. Fiz o meu segundo curso, faltou algumas coisas ainda ali, até que eu fui no meu terceiro curso, né, me especializando ainda mais, né, em afiação. Aí foi um curso que eu investi super pesado, viajei para longe, né. Eu fiz um curso com Elias, ali eu tive uma outra visão também, né, fui lá na fábrica dele, fui lá, conheci, né, a escola dele, enfim. E ali foi um divisor de águas para mim, né. Ali eu percebi que eu aprendi algumas coisas que eu não sabia, né, pude agregar, mas também observei que já tinha muitas coisas que eu já sabia. Então também foi uma confirmação de que o meu esforço, a minha dedicação ali estava valendo a pena, sabe? Então, em 2023, onde eu fiz esse curso aí com o Elias, desde então eu falei, cara, vou investir pesado mesmo, vou continuar. Bom, e desde lá eu fui firme, fui buscando aperfeiçoar e assim, galera, somando tudo que eu aprendi de vários profissionais, né, estudando sobre rebolo, estudando sobre máquinas, sobre tudo que, né, cabe a um afiador estudar para realmente aperfeiçoar e ter o seu trabalho, né, com uma qualidade digna ali de disputa de mercado. Eu aprendi muitas coisas através do esforço, do estudo, da dedicação, né, e isso é algo que vocês vão ter que aplicar também para vocês crescerem aí nesse nosso ramo da fiação. Mas bom, a partir do terceiro ano ali em diante, eu realmente vi que a minha profissão, né, a minha empresa, ela se consolidou, né? Então, o que eu fazia quando eu estava trabalhando de garçom, né, lá em 2020, no comecinho de 2021, eu ainda chegava em casa na parte da noite e eu tinha que tirar um tempinho para poder fazer o treinamento, né, do que eu aprendia no curso, tirava umas horinhas ali, aplicava na prática. Às vezes até no almoço do meu trabalho eu lembro que eu ficava ali, né, tirava meu prato para poder almoçar e já colocava o celular para ir assistindo algumas aulas, adiantando para poder chegar em casa e treinar. Fica a dica para vocês também aí, tá? O esforço ele vai recompensar tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Bom, e depois desse primeiro ano, que foi o ano mais difícil, onde eu tinha que continuar no meu trabalho, né, eu ainda tive que estudar para poder começar a aplicar a fiação. No segundo ano eu já pude começar a viver, pessoal, só de afiação, né? Comecei ali com um salário que era compatível com o salário mínimo, mas no segundo ano já começou a aumentar, no terceiro ano, né? E hoje a fiação ela é minha profissão, né? Ela é a minha empresa e eu vivo da fiação, ela é minha fonte de renda primária. E uma das vantagens, pessoal, da fiação é que vocês vão poder fazer que nem eu fiz. Vocês não precisam deixar o trabalho de vocês. Vocês podem montar a oficina, o espaço de vocês ali na sua casa, sua bancada, sua máquina, suas ferramentas. E ali, no período, né, de semana, né, tirando 2 horas por dia ali, 3 vezes por semana, vocês vão poder estudar, fazer tudo com calma, com paciência, e vocês vão ter resultados, né, de pouco em pouco, e vai chegar uma hora que vocês vão poder se ancorar na fiação e poder começar a deixar, né, caso seja o seu objetivo ter uma nova profissão, ou vai chegar uma hora que a fiação vai ficar fácil, né, não vai ter aquele peso de estudo, mas só aquela questão de você chegar e trabalhar, né, para você poder fazer a sua renda extra também. Então assim, pessoal, a profissão de afiação é uma profissão que ela realmente ela dá retorno, tá? Algumas pessoas desistem porque às vezes falta conhecimento e é isso que nós queremos trazer aqui, conhecimento onde eu não tive e eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero dizer que é possível e se você for firme, fiel, persistente até o final, a gente vai estar aqui com vocês também, né? E eu creio que vai dar certo. Então essa foi a minha trajetória e acredito que se você permanecer até o fim, você vai ter uma história, uma trajetória para poder contar também.